dentro desse tema, meus irmãos, a gente vai então dar continuidade aqui para tratar daquilo que o Alejandro trouxe um pouquinho sobre a era do vazio. A gente vai fazer um diálogo agora que vai trazer reflexões sobre a crise moral e ética da pós-modernidade. E a gente também vai discutir sobre os valores e as tradições que têm impactado na sociedade atual no que se refere à valorização da vida. Para isso, nós chamamos a nossa colega que já foi anunciada a semana passada, ontem, Letícia Talarico, que é psicóloga clínica, pós-graduada em saúde mental, coautora do livro Amor a Dois e é da nossa AME Minas Gerais, por favor. E chamamos também o nosso querido irmão Leandro Nunes, que é médico psiquiatra, psicoterapeuta especializado em reabilitação psicossocial à população em situação de rua pela UFRJ, especialista em análise existencial e logoterapia pela Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, vice-presidente da AME Osasco e coordenador do Núcleo de Saúde Mental da AME São Paulo. As palmas aos nossos convidados. Esse fica com a gente. Obrigado. Vou pegar uma água aqui, pode ser? Não, deixa aqui. Bom dia, gente. Deixaram com a gente uma missão de falar sobre a era do vazio existencial. Mas a proposta, antes da gente adentrar o campo mais reflexivo, é fazer um convite para que esse momento seja um momento de conexão individual de cada um de nós. Refletir sobre o sentido da vida, falar sobre o sentido da vida, e não sairmos daqui tocados pelo que é a nossa própria vida, talvez é perder a oportunidade de estar neste seminário da sua maneira mais profunda. Falar de sentido da vida, falar de vazio existencial, é falar do que nós sentimos. Então, o pedido que eu faço nesse momento, antes da gente adentrar naturalmente as reflexões, é que cada um de vocês se coloquem nessas reflexões que aqui traremos, com um ouvido muito atento, acolhedor, mas olhando para a realidade de cada um de vocês. O processo de transformação e de mudança que nos vai levar a uma evolução, ele é constante, independente das escolhas e do caminho que fazemos. Mas nós podemos estar mais ávidos a vivenciá-lo. E para isso, o olhar direcionado para nós nos possibilita avançar diante de estruturas que já construímos na nossa forma de pensar, que precisam ser revistas. Sair desse seminário, adorando ter estado aqui, encantado com essa estrutura física que aqui tem, feliz por ter reencontrado amigos, mas mantendo o mesmo olhar para a sua própria vida, pode não ser a melhor forma de sair deste seminário. Então, as nossas propostas aqui, elas falam
de um assunto que toca cada um de nós de uma forma muito particular, mas é o quanto que nós nos permitimos entrar em contato com isso e fazer as transformações necessárias na nossa forma de ouvir, de entender, mas principalmente de sentir. É que talvez nos fará ter passado esses 2 dias aqui e sair diferente desse processo todo. Vou ficar de olho no tempo. A era do vazio existencial. Por muitos entendido como a grande problemática dos tempos que agora vivemos. Se apresenta, na sua grande maioria, como um grande sofrimento, como uma inadequação, uma tensão que toca, em algum momento, as nossas vidas. Mas o quanto que esse processo de desconexão com um sentido que parece existir em nós, o quanto que esse sentimento de vazio, ele é algo que devemos cuidar, tratar, esquecer, abafar, o quanto que ele é para nós uma manifestação de uma situação em que nós entendemos não ser necessária para nossas vidas. Porque em algum momento nós encontraremos com esse estado de vazio. Se não passamos por ele, em algum momento ele nos tocará. Mas o que que isso significa para nós? O quanto temos a capacidade de olhar para essa dimensão e entender nela, ainda que desconfortável, um convite. A possibilidade de encontrar com algo que me tira das dinâmicas naturais que estabeleci, dos movimentos que construí de alguma forma como expressão da minha existência. E o quanto que encontrar com esse desconforto me ajuda a abrir a minha consciência ou me coloca num estado de desistir da existência que habito. O vazio, ou esse movimento que parece existir de uma realidade, aonde em algum momento as mentes vinculadas ao despertar para a saúde mental entendia que as repressões sexuais era a grande problemática a serem resolvidas, hoje o outro extremo se apresenta como uma manifestação, por vezes entendida até como natural. E essa questão que antes parecia ser o grande ponto de questão para solucionar os problemas que trazemos, hoje parece ter em seu lugar o sentimento do vazio. Muitos vão alegar que isso faz a dinâmica construída pelo momento da nossa, por um chamado de pós-modernidade, outros de modernidade, que em algum momento se iniciou acreditando que a razão daria conta de explicar tudo para nós. Como se todas as respostas que a vida nos apresenta, as necessidades que nós temos, seriam atendidas simplesmente pela compreensão da razão. E avançamos muito nisso. Por muito tempo, o intelecto se tornou o diferencial da existência humana. Mas chegou um tempo em que ele mostrou não ser capaz
de atender todas as nossas necessidades. E no momento onde tudo se apontava para um lado, nós avançamos para esse lado, e chegamos nesse lado, e vimos que esse não é o caminho que deveríamos ter tomado, nós nos sentimos perdidos. E aí, a razão que alimentava a modernidade, ou que dava a expressão dessa era, vai se mostrando incapaz de nos atender. Mas como processo natural desses caminhos, ou dos descaminhos que tomamos no caminho do amor, o momento essa expressão se manifesta. E esse mal-estar parece tocar a todos nós, mas nos toca como um convite, como um sinalizador, que se a razão não responde tudo, é porque algo dentro de nós também habita, que precisa ser cuidado, olhado. E aí nós encontramos o sentir. Mas como nós lidamos, como nós olhamos, e que relação construímos com os nossos sentimentos? E é claro que eu não vou ficar falando sozinho. E é legal porque ele falou que relação que nós construímos com os nossos sentimentos. Gente, nós nascemos analfabetos emocionalmente. Como assim, Letícia? A gente mal sabe nomear uma emoção, muito menos nomear as nossas necessidades intrínsecas de ser humano. E aí eu já queria pedir perdão, tá, para começar, mas eu preciso dar uma notícia para vocês. Todos nós temos vazio. Letícia, mas cadê o meu vazio? Ele não está aqui agora, não. Ele está. Então, mas por isso que eu já pedi perdão, viu, gente? Estou pedindo licença para mostrar para vocês que o vazio está aí. Mas o vazio, ele fica disfarçado. E como é que a gente disfarça o nosso vazio? A gente vai colocando, né, para a gente não fazer contato com esse vazio, a gente vai colocando distrações. E o inconsciente, ele é muito inteligente. Como é que ele vai distraindo a gente que a gente tem vazio? Nossa, Letícia, você também tem vazio? Claro, né, gente? Eu sou igual a todo mundo. Eu tenho um inconsciente que funciona igual ao inconsciente de todos vocês. Então, o que o nosso inconsciente faz? Vazio? Não. O inconsciente vai lá e fala assim, Maria, você está precisando de uma bolsa da marca tal. A Maria, toda noite, está lá no Instagram, vendo a bolsa da marca tal, e ela, toda noite, ela tem um encontro ali com as lojas que ela acha que ela precisa daquela bolsa. Aí, essa é a Maria, tá bom? A Joana, o inconsciente da Joana vai virar e falar assim, Joana, eu vou te ajudar a você não sentir esse vazio. Menina, você lembra daqueles doces lá da casa da sua avó? Que delícia, né? Vamos trazer uma memória afetiva aqui para sua casa? Vamos comer goiabada com queijo todo dia? E aí a Joana vai, né, todo dia ela lembra de um docinho e quer fazer um bolinho ali todo dia, e tá um tal de cozinhar para os vizinhos todo dia, e leva coisa lá para baixo, e sobe e desce. Né? Aí, já a Letícia, o inconsciente da Letícia vira e fala assim, Letícia, você está com vazio, mas eu vou te ajudar a não sentir ele, viu? Finge que você não tem vazio. E aí coloca o que na Letícia? A parte intelectual, que eu acho que é a pior, né, Leandro? Depois você fala para a gente, tá? Dessa distração aí, desse movimento de defesa. E aí o que acontece com a Letícia? A Letícia passa a cismar com certas teorias, tudo eu quero explicar, e tudo eu saio dando aula para os outros. Vocês já viram que tem gente desse jeito? Tudo sai explicando, a gente chama isso de racionalização, que é um movimento de defesa do inconsciente. A pessoa que está racionalizando demais, ela está se protegendo de alguma coisa. Ok. E aí, temos também como defesa psíquica, para a gente não lidar com o nosso vazio. Esse eu acho que todo mundo é um pouquinho, né? Os cuidadores patológicos. Eu cuido demais do problema do outro. Eu não consigo fazer nada se o outro não estiver bem.
A minha vida fica toda parada ali. Letícia, mas como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou aceitar o sucesso da minha vida se a minha irmã que está lá, coitada, não consegue sair do lugar? E a pessoa acha que isso é caridade, né, gente? Ela acha. Então, vocês percebem que todos nós temos movimentos do dia a dia que vão distraindo a gente do nosso vazio. Ué, Letícia, mas ainda bem, né, que vai me distrair do vazio, porque eu vou fazer o quê? Vou encontrar o quê nesse vazio? Não é assim que a gente pensa? Então, vocês vão se lembrar, todos nós aqui temos vazio. E aí eu pergunto para vocês, hoje, o que está sendo excesso na vida de vocês? Letícia, está sendo preocupação. Tudo é preocupo, tudo. Eu ligo a televisão, eu fico preocupada, eu fico preocupada com meus filhos, eu fico preocupada comigo, eu fico preocupada com a economia, é uma distração. E na distração, se eu separar essa palavra, distração, tração é força, eu estou tirando a força de olhar para dentro. Ah, Letícia, mas para que eu vou olhar para dentro? Gente, mas aí de duas uma, né? Eu vou olhar para dentro para recuperar a minha força e ver quais são as minhas verdadeiras necessidades, ou eu vou continuar me permitindo ser levada por esse movimento do inconsciente de me distrair, de tirar a força de mim mesma. Eu posso escolher. E eu acho que é o convite que o Leandro faz aqui hoje. A gente vai sair daqui hoje achando que a gente não tem vazio? A gente vai sair daqui hoje achando que eu não tenho movimento de distração? Pelo menos eu conhecer o meu movimento de distração, eu preciso. Qual é meu excesso hoje? É preocupação? É ajuda patológica? É compra? É estar cismada com alguma coisa? O que é? Onde que eu estou com hiperfoco? Onde que eu estou envolvendo e investindo a minha energia, que não é em mim mesma? O que é investir energia em mim mesma? É eu aprender a silenciar, é eu aprender a fazer uma barreira para esses movimentos barulhentos que me convidam para ficar fora de mim e aprender a escutar o que eu estou precisando. E a gente não sabe fazer isso. Nós somos analfabetos. Você também, Letícia? Com certeza. Nós somos analfabetos. Quer comentar alguma coisa? Nisso que a Letícia traz, a Joana de Ângeles vai resgatar um pouco as ideias de Frankl também, apresentando para a gente o porquê que talvez alguns desses movimentos se tornam mais naturais para a gente. Algumas referências que nós tínhamos, nós fomos nos desconectando dela. E ela vai trazer as tradições. O quanto que nós fomos nos desconectando de certas tradições, e isso, por vezes, parecia ser um norteador para a gente. Então, o meu avô é padeiro, meu pai foi padeiro, eu serei padeiro e seguirei esse movimento como uma tradição da minha família, e isso era um norteador. Hoje, nós estamos sem essas referências. E isso nos coloca num lugar de liberdade. Eu não preciso seguir aquilo porque a minha família fez sempre aquilo. Mas, ligados a alguns conceitos que falam mais do exterior e menos do interior, nós nos desconectamos a liberdade da responsabilidade e do nosso papel de fazer essas escolhas. Temos a possibilidade, mas o quanto nos colocamos ativos nesse processo. E isso se diz para cada momento desse que a Letícia trouxe da nossa vida. A forma de lidar com esse inconsciente que por vezes nos toma é não nos sentirmos vítimas dele, mas atento e nos responsabilizando pelas ações que praticamos. Teremos sinais de acerto e de erro? Alejandro trouxe a culpa. Mas o como a gente pega a culpa e fica, eu sou um desgraçado mesmo, não mereço, como é que eu pude fazer aquilo? Ou eu sinto com aquilo como um sinal, falando, opa,
tem alguma coisa que eu fiz errado aqui, deixa eu repensar. E me coloco a responsabilizar sobre aquilo que fiz, sem colocar na conta da Letícia, do outro, e me responsabilizando, me coloco a transformar aquilo que fiz para algo novo. Então ele traz a tradição, mas traz também um outro movimento, a desconexão com os instintos. E o quanto que Kardec resgata, falando da importância dos instintos. Mas nós fomos além disso. Nós fomos nos desconectando daquilo que é as nossas referências mais primeiras. O próprio estar com Deus, o habitar a natureza, o ser natural. O quanto que nós estamos cada vez mais vivendo uma vida real aqui do dia a dia, desconectado da natureza, a ponto de acharmos que temos que preservar a natureza, e não no sentido de estarmos nos preservando também. E imagina se a gente desconecta da natureza, de uma árvore, trazer uma figura muito concreta aqui, o quanto que é difícil para a gente se manter conectado com a harmonia desse que é a lei natural. Se com a natureza, essa estrutura física, que estamos junto a ela, nós tentamos nos distanciar, o quanto estamos distantes da harmonia com a lei natural, com a lei divina. E o quanto estar distante disso cria um espaço de vazio em nós. Em compensação, vou pedir outra desculpa, lá vem, né? Para informar que a treva anda muito requintada, viu, gente? A treva não é o diabo, não. A treva é tudo aquilo que desconecta a gente do nosso interior, do nosso natural, que o Leandro está falando. Ô, Letícia, como assim está requintada? Gente, a treva, ela vira hoje para a gente e fala assim, não, você não precisa, você está com angústia? Aqui, ó, faz o curso aqui, ó, do Instagram, que você, aqui, ó, em 5 passos você trabalha a sua angústia. Em 10 passos você consegue o emprego novo. Como engravidar de primeira FIV. Então, assim, a treva está requintada. Requintada por quê? E nós estamos seguindo o modelo dela. Qual que é o modelo dela? Pressa, nós temos pressa, tá? Hoje, a pessoa bem-sucedida é aquela que não tem tempo. Não é assim que a treva quer? Lembrando, tá, gente? A treva é aquilo que é o movimento que nos retira da reconexão com a gente mesmo e com Deus. Tá bom? E aí nós estamos tudo no movimento da treva. Né? Porque a gente faz tudo correndo. Quem tem filho aqui sabe. Na hora de botar o menino para comer, olha, Letícia, esse menino não está comendo direito. Claro, na hora do almoço é assim, anda logo, anda, você vai chegar atrasado na escola. Como é que o menino vai comer desse jeito? Nessa pressa? Não é assim? Aí com o marido, né, cadê a conexão? Porque aí na hora que chega em casa, está cansado, vira para o marido, vira para a esposa e fala, nós vamos dormir ou nós vamos namorar? Não, não dá tempo, nós vamos dormir. Não é desse jeito? É o movimento. Então, quer dizer, eu estou perdendo essa conexão com o meu estado natural, de ter tempo, de caminhar, sentindo aquilo que é intrínseco em mim, aquilo que está na natureza. Os sentidos, Deus está nos sentidos também. Sentir o cheiro. O menino está lá, né, na hora do almoço, dando trabalho, e você querendo que o menino come logo, aí que ele não come mesmo, por quê? Porque ele quer dar a volta na mesa, ele quer contar para a mãe como é que foi na escola, ele quer falar como é que foi as coisas, e a gente não está com paciência de se conectar. O que é se conectar? O que meu filho está sentindo hoje? Não dá tempo, né, gente? Não dá tempo. E aí depois eu não reclamo que a sociedade está ficando uma sociedade vazia, líquida, né? Onde as pessoas elas não fazem vínculo. E eu acho que é importante a gente lembrar que nós temos necessidade de conexão, nós temos necessidade do silêncio, nós temos necessidade dessa transcendência, e nós não estamos oferecendo tempo
para a gente poder fazer isso. Então eu falo que hoje a treva está requintada. Ela está de salto agulha, salto prada. Porque ela está bonita, né? Ela vira, ela mostra assim para você, você está grávida? Já comprou passagem para a Disney? Porque tem que ir para a Disney com 2 anos de idade. Não é assim? 1 ano de idade. Não estou dizendo que a gente não pode ir, mas eu não tenho que ir nada. Ninguém tem que me impor nada. As coisas precisam ser mais naturais. Então, a treva está cheia de imposições, impondo para a gente o tempo todo que eu tenho que ser uma pessoa desse jeito, que eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ser uma pessoa, né, bem-sucedida e morar daquele jeito e não posso ter tempo para nada, porque isso é que é ser bacana. E o nosso estado natural? Onde é que vai ficando? E se a gente não parar para pensar, se a gente não tomar uma decisão, a gente vai ser levado por essa enxurrada, que vai nos desconectando. Eu lembro de uma pessoa, né, que eu atendia, e ela estava com muito medo, porque ela tinha conseguido colocar o filho para fora de casa, porque o filho já trabalhava, já tinha condições de ir para fora, e só faltava ele para ir embora. Estava lá com quase 40 anos, e aí ela conseguiu mandar ele embora. Mas aí, de repente, veio um vazio, uma dor, uma preocupação. Eu falei, fulana, o que está acontecendo? Nossa, Letícia, eu não paro de pensar se esse menino, se o tráfico, se ele vai conseguir manter esse emprego dele, porque ele sempre quis assim ganhar dinheiro demais. Será que ele vai se filiar ao tráfico? Né? E como é que vai ser se ele se filiar ao tráfico? O que eu vou fazer? Olha o tamanho do nosso vazio. Eu olhei, eu falei assim, é impressão minha? Ou você fica assim, rezando para o tráfico? Não pega meu filho não, não pega meu filho não, pelo amor de Deus, não pega ele não. Fico. Falei, eu percebi aqui. Eu falei, engraçado, né? A que distância nós estamos de Jesus, né, para a gente preferir, às vezes, pedir, pelo amor de Deus, para o tráfico não levar, porque eu acho que com a treva a gente não negocia, com o mal a gente não negocia. O nosso recurso não é ele, não é a treva, é Jesus. Né? Eu falei assim para ela, eu posso te sugerir uma coisa? Ao invés de ficar pensando assim, não leva meu filho, não pega meu filho, deixa Jesus entrar na sua casa. Vamos trabalhar essa reconexão, né, com Cristo. Porque, assim, nós espíritas, a gente estuda tanto, mas a gente não abre espaço para a nossa reconexão com aquele que veio trazer o Pai de misericórdia para nós, que foi Jesus. Eu falei para ela, experimenta dizer para Jesus, Jesus, eu vou te entregar agora meu filho, porque ele tem 40 anos, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Então, agora fica com ele. Entrega, porque você não vai ter controle, que o Alejandro estava falando aqui para a gente mais cedo. Mas a gente não faz isso. E ela começou a treinar. Ela começou a treinar essa intimidade com Jesus. Porque é treino, tá, gente? Ah, Letícia, não tem intimidade com Jesus? Ah, porque eu não tenho evolução. Uai, como assim não tem evolução? Então, você não toca um instrumento porque você não tem evolução? Como é que a gente toca um instrumento? Eu tenho um encontro marcado com aquele instrumento todos os dias. Hoje é dó com mi, com sol. Amanhã eu faço uma escala de dó com ré, com fá. Depois de amanhã eu faço uma música. Então eu preciso criar espaço, tempo, intimidade, para que eu e o violão ou eu e o piano possamos ser um só. Alguém já viu como é que é tocar instrumento no início? Parece a coisa mais esquisita. Né? Parece que você está aqui, o instrumento está lá, o dó está aqui, o ré está lá em cima. Mas nós precisamos criar o quê? Intimidade. Intimidade ela é construída. E as pessoas querem ter um bom casamento sem cultivar a intimidade. Sem ter tempo, né? Sim, para ficar ali à toa. Não, porque tem que estar no celular. Não, porque tem que estar correndo. Não, eu tenho que escrever livro. Não, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que fazer mais palestras. Eu tenho que fazer aquilo. Fazer. Onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso no Evangelho? Essa pressa toda. Então, no dia que essa pessoa começou a perceber que ela poderia criar intimidade com algo que ela nunca imaginou criar, com Jesus,
ela conseguiu entregar esse filho. Né? Porque aí realmente estava nos braços dele. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não começar a criar intimidade hoje com Jesus? Letícia, eu não sei fazer isso. Ninguém sabe. Mas se eu não começar, eu vou desencarnar sem saber. Outra vida? Para eu ter intimidade com Jesus? Porque a gente não abre a porta da nossa casa para ele entrar. Mas eu tenho espaço para mexer no Instagram, eu tenho espaço, né, para trabalhar, para fazer tudo. Mas eu estou sempre fugindo desse encontro. E as pessoas acham que esse encontro ele vai acontecer o dia que eu evoluir. Não. É o dia que você abrir espaço. É o dia que você colocar para você mesmo. Eu desejo criar intimidade. Vou repetir as frases do Alejandro. Né? Eu quero sentir que eu e o Pai somos um. Como é que é isso? Viver na vida, eu caminhar na vida sentindo isso no meu corpo. Eu e o meu Pai somos um. O dia que eu comecei a repetir essa frase dentro do meu quarto, começou a crescer em mim um sentimento amoroso que eu não imaginava que pudesse chegar. Porque não é só a gente ler as frases, é a gente falar para o nosso corpo, Deus, eu quero sentir isso. Me ajuda? Eu quero me sentir sua filha. Eu quero me sentar na cadeira de filha sua. Como é que é isso? Porque a gente não senta. A gente foge. E já eu falo por que a gente foge disso aqui. Vou deixar o Leandro comentar um pouquinho. Não fiquei ouvindo você falar, eu fiquei pensando nas distrações. E às vezes nós colocamos ótimos motivos para as distrações. Motivos que são realmente bons. Só não deveriam ser distrações. Eu vou no trabalho no centro, eu vou para o trabalho profissional, eu estou mantendo as questões de família em ordem. Mas talvez a gente possa nos perguntar por que então a gente quer ter tanto controle? Porque as distrações nos surgem como, muitas das vezes, uma forma de distensionar. Porque o controle nos coloca numa tensão muito grande. Querer controlar o incontrolável é muito difícil. Não é à toa que a gente tem um número de ansiosos. Energeticamente, estar à frente de algo controlando é muito desgastante. E as distrações nos aparecem como um alívio, um refresco, uma forma de deixar a coisa talvez possível. Então, se movimentos de distrações têm nos direcionado para caminhos que talvez nos levam para o vazio, sendo expressões de um controle que nós não deveríamos fazer e que fazemos. Por que nós controlamos? E talvez a resposta que possa nos ajudar a pensar sobre o controle é tentar olhar para cada um de nós e buscar identificar o que nos traz segurança. Porque a necessidade de controle muitas das vezes está ligado com a nossa insegurança. Então eu tento controlar, porque está dentro de um ambiente que eu mais ou menos dou conta e me sinto um pouco mais seguro. Mas o que me traz segurança? Pensem em vocês. O que na vida de vocês traz segurança? A família? O trabalho? Os amigos? O dinheiro? O que te traz segurança? Agora se imagine sem essa coisa que te traz segurança. Como nós ficamos sem aquilo que nos sustenta. E o quanto é possível esta possibilidade existir.
Porque se você está referindo a sua segurança àquilo que pode não existir, pode ser que daí está nascendo a sua insegurança. O alicerce daquilo que te traz sustentação não é o que sustenta de verdade. E isso é um problema? Observe como está a vida e como você tem se sentido nela. A proposta deve ser de encontrar sustentação naquilo que realmente sustenta, segurança naquilo que traz segurança. Mas no decorrer das nossas movimentações, no decorrer do dia a dia, lá em casa fazendo as coisas, botando o filho para a escola, indo para o trabalho, pegando o trânsito, esse elemento que nos traz segurança parece atender, mas se começa a dar problema, é hora de rever aonde estamos construindo a nossa casa. E é nessa proposta que o movimento de olhar para dentro de nós nos ajuda a reconectar com as referências mais seguras daquela que pode ser a base para uma nova casa ser construída. Porque o nosso movimento de transformação ele é constante. Não é porque eu cheguei aqui e não deu certo que eu fiz tudo errado. E ainda tendo feito tudo errado, se você assim acha que é, esse tudo errado te traz um aprendizado. E é desse aprendizado, dessa angústia, desse vazio que eu sinto aqui agora, que eu sou capaz de falar que a minha base está alterada, não está adequada. E eu preciso reconstruir a minha casa agora. Agora, qual é o terreno sólido para as nossas construções? E aí eu vou falar de um vazio que eu tive, que destruiu a minha antiga casa para construir a nova. Então, eu lembro que há 3 anos atrás, eu olhava para o meu trabalho e falava, nossa, que sem graça. E olha que eu amo trabalhar e amo fazer o que eu faço. Olhava para a minha casa, nossa, que sem graça. Olhava para os amigos lá da AME, cansei deles. Cansei de tudo. Nada tinha gosto mais. Coitada, está deprimida, né? Espírita, pode ficar desse jeito? Pode. Pode. E aí, esse vazio começou a crescer, crescer. Eu falava, por que minha vida não está tendo cor? Não está tendo gosto? Não está tendo cheiro? E foi piorando, 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 piorando. Eu lembro que eu estava em Brasília, meu marido tinha saído para resolver algumas coisas, eu fiquei sozinha no hotel. E escutei a espiritualidade falar, senta, vira para a parede e reza, que você vai entender. Eu falei, tá, porque eu não tenho outra coisa, né? Então eu tenho que me entregar. Sentei, virei para a parede. E eu comecei a chorar. Acho que eu chorei mais ou menos umas 3 horas. E nesse choro, eu pude reconhecer que eu estava pobre, que eu estava faminta, que eu estava com sede de amor, de relações com conexão. Que eu estava faminta por ser amada, por ser reconhecida, por ser querida. Mas era algo que eu nunca tinha admitido para mim mesma. Ai, espírita não fica com essas necessidades, né? Não, como assim não fica? Como assim que não tem? Todos nós temos essas necessidades. E aí, eu lembro que eu chorava tanto, mas que doía tanto, e que eu tinha percebido um sentimento que estava dentro de mim, eu acho que a vida inteira que eu não tinha percebido.
sede de Deus. Não sei se alguém já sentiu isso, mas eu tinha sede de sentir Deus. Eu tinha sede de sentir o Cristo em mim. Eu tinha sede de me sentir a filha amada. Eu tinha sede de sentir o meu DNA, o meu DNA divino em mim. Então eu estava pobre. Não, eu estava mendiga. Foi a primeira vez que eu chorei e me vi mendiga perante Jesus. E falei para Jesus, eu estou muito pobre. Eu estou muito necessitada. Só você pode me nutrir. E aí o que eu fiz? Eu entreguei. Eu entreguei para Jesus aquilo que outras pessoas não poderiam me dar. Não é? Não é assim? Quem é que vai poder matar a minha sede? É Ele. É Ele. E a gente foge disso o tempo todo. Por que a gente foge? Porque a gente quer ter o controle. A gente quer achar que manda em tudo, que a gente que manda no destino do filho, do amigo, no meu próprio destino. Não, eu faço o melhor e quem está no controle é Ele. Mas se eu não cultivo isso, não adianta. E aí eu escutei a espiritualidade falando assim, minha filha, isso aqui é ser pobre de espírito. Eu falei, graças a Deus, eu estou mais que pobre, eu estou mendiga, eu estou necessitada de tudo. Porque não é assim? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles serão o reino dos céus. E sabe por que a gente encontra o reino dos céus dentro de nós? Quando a gente se mostra pobre de espírito para Jesus, eu não tenho controle, eu não sei como é que eu vou fazer para ganhar esse amor, eu necessito ser amado. O que eu faço, Jesus? Entrega, porque quando eu falo isso, eu estou sendo pobre. Pobre. Mas a gente anda na vida perante Jesus como se a gente fosse podre de rico. Não precisa ser, não, para achar que eu controlo. Não, o dia que eu evoluir, a gente se encontra. Não é assim? Eu fazia assim. E se deixar, eu continuo fazendo. Né? Então, quando a gente se permite essa experiência, a gente consegue sentir o alimento que sacia, o amor que nutre, porque nem sempre a gente vai ter a admiração, o carinho, a conexão que a gente gostaria de ter, mas a espiritualidade providencia. E eu convido vocês a experimentar o que o Leandro preparou aqui para a gente hoje. Então, eu queria fazer um convite a todos vocês aqui. Existem muitas formas da gente se conectar com Deus, nosso Pai. Em momentos como esse, onde o amparo da espiritualidade se coloca junto a nós, é um momento onde nós podemos nos entregar. Vou pedir para que vocês fechem os seus olhos, ou quem se sentir mais confortável, olhe para baixo. Tente acalmar a sua respiração e se conectar com esta música e ver o que ela fala em seus corações. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim.
que possamos ouvir a palavra do Cristo e deixá-la nos ajudar a preencher o vazio que ainda habita em cada um de nós. Muito obrigado, gente.